Olá, boa noite. Estamos começando o Rede TV News. Olá, boa noite. E você é sempre muito bem-vindo. Sexta-feira começa com repasse de alta nos postos de combustíveis. Você vai ver como ficaram os preços pelos estados brasileiros. No Rio de Janeiro, o litro chega a quase R$ 8,00. Em São Paulo, não é diferente. A gasolina ontem custava R$ 5,95. Com o aumento, hoje está custando R$ 6,49. A inflação. Fevereiro tem a maior variação para um mês em 7 anos. Além de educação, o grupo de alimentação e bebidas também acelerou em fevereiro. A gente começa esta edição do Rede TV News em conexão com Brasília, porque o presidente Jair Bolsonaro prometeu sancionar o mais breve possível o projeto de lei complementar que vai fixar a alíquota unificada para o ICMS sobre os combustíveis. É a repórter Mônica Vieira quem conversa conosco agora, direto de Brasília ao vivo, e traz mais informações a respeito desse projeto. Boa noite, Mônica. Quais são os detalhes? Olá, boa noite, Milena, Augusto, é isso mesmo. Olha, este projeto de lei que vale para todo o país muda a fórmula de cálculo do ICMS cobrado pelos estados sobre os combustíveis. A proposta zera as alíquotas de PIS/COFINS para a importação do óleo diesel, biodiesel e gás de cozinha. São mecanismos aí para tentar conter os preços dos combustíveis, reduzindo o impacto para alguns setores. A matéria foi aprovada ontem pelo Congresso em regime de urgência, primeiro pelo Senado Federal, depois pela Câmara, que acabou aprovando o texto durante a madrugada. Hoje, em cerimônia, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Jair Bolsonaro, ele agradeceu o empenho das duas casas para a aprovação da matéria, que, segundo ele, é de importância muito grande para o país. E agora nós vamos ouvir o que ele disse. Acompanhe. Eu quero cumprimentar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados pela aprovação de projeto que visa, na prática, suavizar o aumento no óleo diesel no dia de ontem. No final das contas, o governo entra com aproximadamente 30 centavos, os governadores também com 30 e o contribuinte fica com os outros 30. Então, logo mais, estarei sancionando esse projeto e o reajuste anunciado pela Petrobras no dia de ontem, a vigorar a partir de hoje, em vez de 90 centavos, passa para 30 centavos na bomba. E o Bolsonaro disse também lamentar que a Petrobras não tem aguardado aí para anunciar o reajuste no preço dos combustíveis e do gás de cozinha, até que a sanção do projeto pudesse ser assinada por ele. O mega aumento gerou filas nos postos de todo o país. Vale lembrar que os combustíveis sofreram vários aumentos nos últimos anos e impactaram o resultado da inflação do ano passado, que terminou em mais de 10%. Mônica Vieira, de Brasília, para o Rede TV News. O governo federal lançou hoje o Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é reduzir a dependência externa do Brasil. Mais de 85% dos fertilizantes consumidos nas lavouras brasileiras são importados, uma dependência crescente. Na última década, o consumo desses produtos aumentou 60%, enquanto a produção caiu 30%. O Plano Nacional de Fertilizantes, lançado hoje no Palácio do Planalto, vai tentar atrair investidores nacionais e internacionais. Serão 80 metas e 130 ações, entre elas a abertura de linhas de crédito em bancos públicos e privados, redução de impostos e investimento em pesquisa e capacitação de pessoal. A questão dos fertilizantes chamou a atenção do restante do país nas últimas semanas por causa dos embargos sofridos pela Rússia após a invasão à Ucrânia. Os russos são responsáveis por 1/4 do adubo que importamos. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, busca formas de amenizar esse impacto. Ela garantiu que a falta de fertilizantes não será problema para esta safra. Amanhã, a ministra embarca para o Canadá, terceiro maior exportador do produto para o Brasil, para discutir o assunto. Nós temos a safra de verão que ainda precisamos sim acompanhar de perto, e eu tenho feito isso junto com o Ministério da Economia, junto aqui com a SAI, para saber o que é que quais são os embarques que estão sendo feitos. Eles vêm acontecendo, né? Então nós temos que garantir, se precisar,
uma cota maior, um volume maior de fertilizantes de KCl do Canadá. Já quanto ao plano lançado hoje, a ministra explicou que as metas são para médio e longo prazos. O PNF tem como principal objetivo diminuir a dependência da importação de fertilizantes, pelo menos pela metade, até 2050. O tratado aqui no dia de hoje é de extrema importância. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. Tenho certeza que esse plano já é uma realidade, bem como votado no Congresso. O governador afastado do Tocantins, Mauro Carlesse, do PSL, renunciou ao cargo. A decisão foi tomada após a aprovação da abertura de um processo de impeachment contra ele. Carlesse estava afastado desde outubro do ano passado por decisão do Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de desviar dinheiro público nas áreas da saúde e da segurança pública. Com a renúncia, o vice Vanderlei Barbosa agora assume mandato definitivo. O comércio de chocolates se prepara para a sua melhor época, a Páscoa. Com o aumento das vendas, o setor espera gerar mais empregos. Acabou o carnaval e eles chegaram. Os enfeites de coelhos e ovos já estão nas lojas. Faltam mais de 40 dias para o feriado de Páscoa, mas nas fábricas o trabalho já começou. Os ovos de chocolate são uma tradição no Brasil e o aumento nas vendas é sempre certo. A previsão da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate é que a produção deste ano seja superior às 9 toneladas registradas no ano passado. E o resultado é o aumento de vagas do setor. A data é muito relevante para a geração de empregos. Sendo assim, para atender o período de 2022, as empresas planejam contratar cerca de 8,5 mil empregos temporários, tanto em fábricas quanto em pontos de vendas. Nesta fábrica de chocolates artesanais, a especialidade são os bombons finos para festas e eventos. Mas quando chega essa época do ano, olha eles aí. Por causa dos ovos de Páscoa, a produção de chocolates aumenta 40%. Se a produção aumenta, é preciso aumentar também a mão de obra. E isso significa mais empregos. Mesmo sendo vagas temporárias, o mercado fica aquecido. E a possibilidade de tornar esses novos trabalhos temporários em vagas definitivas não está descartada. Por aqui, a previsão é dobrar o quadro de funcionários até o final da Páscoa. A gente vai trazer uma mão de obra que talvez não tenha a experiência que a gente exige e vai ser qualificado. Para a Páscoa não teria tanta dificuldade, mas para uma questão futura, ele vai adquirir conhecimento e com isso vai poder fazer parte do quadro de funcionários também. A inflação em fevereiro deste ano acelerou e ficou em 1,01%, a maior variação para este mês desde 2015. E educação foi o que mais pesou. A mensalidade cara e a perda do emprego pelo marido levaram Valesca a procurar uma escola mais barata para a Carol, de 11 anos. Ela conseguiu uma bolsa de estudos. Mesmo assim, ainda tem que desembolsar R$ 750 por mês. Os gastos com material escolar este ano ficaram em R$ 2.000. Para reforçar o orçamento, ela passou a vender bijuterias. Estou tentando complementar e pagar as despesas da casa, né? De estudo e tudo, porque é pesado. Mesmo sendo uma filha só, é pesado. Com alta de 5,61% e impacto de 0,31%, o setor de educação puxou o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, no mês passado. O índice, que é usado para medir a inflação, ficou em 1,01%, a maior variação para fevereiro desde 2015, quando o índice foi de 1,22%. Janeiro já havia registrado alta de 0,54%. No ano, o IPCA já teve aumento de 1,56%. E nos últimos 12 meses, a variação foi de mais de 10%. A maior parte desse aumento no preço das mensalidades, anuidades, enfim, acaba entrando agora nesse resultado do mês de fevereiro, né, que foi bem maior do que o que a gente observou lá em fevereiro do ano passado. Porque normalmente esse reajuste da mensalidade ele acaba sendo muito atrelado à inflação do ano anterior. Além de educação, o grupo de alimentação e bebidas também acelerou em fevereiro. Os dois setores juntos representam cerca de 57% do IPCA do mês. A maior alta foi registrada nos alimentos para consumo em casa.
O setor, que já havia registrado alta de 1,11% em janeiro, subiu mais 1,28%. A cenoura foi a grande vilã, com um aumento de 55,41%. Em Vitória, capital do Espírito Santo, o preço do legume cresceu mais de 88%. Já a batata inglesa registrou aumento de mais de 23%. Além disso, as frutas subiram 3,55%. Culpa das condições climáticas, que reduziram a oferta de alimentos. Meu Deus do céu, tá um absurdo. Mudou, olha o preço da cenoura, R$13. Olha o preço da batata, tudo aumentou, tudo. Sinceramente, não sei onde é que nós vamos parar, não. Para março, a expectativa é de mais aumento de preços. Desta vez, por causa do impacto do reajuste dos combustíveis, anunciado ontem pela Petrobras. Quando você aumenta o preço do diesel, por exemplo, você aumenta o custo de frete, da gasolina também, né? Acaba aumentando o custo do transporte. Então, realmente, acaba chegando para outros setores da economia, não fica restrita para fins de inflação, né, para fins do IPCA, somente ao preço dos combustíveis em si. Fatores econômicos como a guerra na Ucrânia, questões ambientais e mudanças culturais em curso vão aprofundar a queda no consumo. O que esperar dos preços neste ano de 2022? É o que vamos saber agora com a nossa comentarista de economia, Salete Lemos. Boa noite para você, Salete. Augusto, boa noite, Milena. Boa noite a você que nos acompanha aqui no Rede TV News. O que esperar dos preços e da inflação? Hoje, quem responde essa pergunta não sou eu, mas quem respondeu foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Enfático, Guedes disse aos jornalistas, abre aspas, a inflação vai cair no ano que vem. Fecha aspas. Até lá, senhores, apertem os cintos, porque o piloto sumiu. Tá difícil, né? Porque nessa inflação de fevereiro, nós não temos ainda o impacto da alta de preços da guerra, alta de preços determinada pela invasão da Rússia na Ucrânia. Portanto, o que nós temos hoje é sinalização para mais inflação agora no mês de março. Aí sim, por conta dos impactos provocados pela guerra. E aí, leia-se alta no preço do petróleo, né? O petróleo que valia $70 médio no mercado internacional ano passado, está cotado hoje a $110 o barril, quase o dobro. Esse aumento de hoje, portanto, no preço dos combustíveis, gasolina e diesel, não cobre todo o prejuízo provocado pela guerra, não cobre. E tanto isso é verdade que novos ajustes estão sendo discutidos neste momento em Brasília. Pelo menos até o ano que vem. Gente, inflação é coisa seríssima e é um desafio que todos nós vamos ter de enfrentar aqui e no resto do mundo. Com mudanças que já começaram e mudanças importantes, do tipo consumo de carne, por exemplo. No Brasil, o consumo cai dia após dia, por conta de fatores econômicos, como a guerra da Ucrânia, questões ambientais e, principalmente, mudanças culturais, mais e mais vegetarianos. Eu volto na próxima sexta, até lá, e não deixe de aproveitar o seu final de semana. Obrigada, Salete. Hoje o brasileiro já acordou com o aumento no preço dos combustíveis nos postos. A Petrobras anunciou o reajuste ontem. Nas distribuidoras, o preço médio da gasolina aumentou quase 19% e o diesel teve uma alta de 25%. As bombas já amanheceram com os novos preços. Neste posto em Osasco, na Grande São Paulo, a gasolina que custava R$ 5,95 foi para R$ 6,49, um aumento de mais de 9%. Jonatas trabalha com manutenção de ar-condicionado e precisa do carro. E aí? Cara, eu dá vontade de chorar, na verdade. Marcelo é consultor financeiro e está preocupado. Eu acabei de ficar sabendo isso no rádio, desse aumento que está acontecendo hoje. Isso impacta de todo jeito, né? Direto no nosso tanque de gasolina, mas daí vai passar para o custo dos produtos, através do frete. Segundo a Petrobras, a companhia estava adiando esse aumento, mas a guerra na Ucrânia trouxe consequências ao mercado internacional do petróleo e aí não deu mais para segurar. Para o Sindicato dos Postos, esse aumento não resolve a defasagem de preços. Na gasolina, ela ainda está defasada em 8%. E no diesel ainda está defasado em 9%, quer dizer, ainda aguentou um pouquinho do que deveria ter sido repassado. Eu não
não diria que isso vai acontecer de imediato, porque seria uma loucura se vier outro aumento agora de imediato, né? Mas temos que ficar atento porque existe sim essa defasagem que a qualquer momento pode ser repassada. No Rio de Janeiro, a variação de preços é enorme. A nossa equipe percorreu a cidade da Zona Sul à Zona Norte. O mais caro e o mais barato que encontramos estão na Avenida Brasil, uma das principais vias expressas da capital fluminense. São menos de 3 quilômetros de distância e uma variação de 64 centavos. Os postos também já amanheceram com os preços reajustados em Belo Horizonte. O litro da gasolina, que custava em média R$ 7,00, subiu 50 centavos. Só vai dificultar mais para quem é assalariado, para quem não tem condição de transitar, de trabalhar com isso. Se for aplicativo, então é pior ainda. Então acho que a tendência é só piorar, né? O reajuste de preços anunciado pela Petrobras inclui a gasolina, o diesel e o gás de cozinha. Ainda assim, o preço do etanol aumentou. Em BH, o litro chegou a ficar 40 centavos mais caro. A maioria dos postos, o litro da gasolina comum ficou em R$ 7,49. O menor preço encontrado foi de R$ 7,33 o litro, já o maior, R$ 7,89. Difícil, né? A gasolina só aumenta cada vez mais, o salário não está dando para pagar, não. Para a moto já está difícil, carro então é pior ainda. O Procon de São Paulo fez hoje uma operação para fiscalizar os postos de combustíveis na capital. Vamos conversar então com o repórter Guilherme Lopes, que tem as informações para a gente ao vivo. Boa noite para você, Guilherme. Como é que foi essa fiscalização? Olá, Augusto. Boa noite a você e a todos que estão ligados com a gente. Pois é, os fiscais do Procon foram a 23 postos de combustíveis nesta sexta-feira aqui na capital paulista para verificar se esses estabelecimentos tinham aumentado o preço da gasolina e do diesel antes do aumento anunciado pela Petrobras, que foi ontem e seria repassado às refinarias hoje. Como a gente acabou de ver na reportagem do Giovanni César, hoje de manhã, muitos postos já estavam aplicando alguns reajustes. E de acordo com o Procon, houve casos aqui na capital paulista onde esses estabelecimentos elevaram o preço dos combustíveis. Por isso que os fiscais foram atrás desses postos para recolher os documentos, as notas, para confrontar depois com o valor da venda. De acordo com o Procon, caso fique configurado esse aumento injustificado no preço dos combustíveis, isso pode caracterizar uma prática abusiva. O Procon informou que de ontem para hoje recebeu mais de 500 denúncias de motoristas que foram aos postos de combustíveis tentar abastecer e identificaram esse problema e se sentiram lesados. Por isso que os fiscais recolheram toda essa documentação, agora vão fazer essa análise a partir da semana que vem e caso isso se confirme, esses postos de combustíveis serão notificados e posteriormente podem ser multados, porque segundo o Procon, muitos desses postos aplicaram reajuste em combustível que estava em estoque, portanto, comprado antes do reajuste nas refinarias. Guilherme Lopes para o Rede TV News. Obrigada, Guilherme. E além dos combustíveis veiculares, o gás de cozinha também aumentou. O reajuste de 16% anunciado pela Petrobras afeta diretamente as distribuidoras, o setor de bares e restaurantes e, para muitas famílias, a mudança de hábito é inevitável. Sônia teve sorte. Ela conseguiu comprar um botijão de gás hoje em Belo Horizonte ainda pelo preço antigo. Achei o reajuste um absurdo. Por isso que eu corri atrás. No último levantamento feito pela Agência Nacional do Petróleo, antes do reajuste, o preço médio do botijão de 13 quilos nas revendas de todo o país era de R$ 102,64. Em Minas Gerais, os valores mais altos eram de R$ 125 na região norte e R$ 120 no Triângulo. Agora, com o aumento de 16% anunciado pela Petrobras, o gás deve ficar no mínimo R$ 10 mais caro. Pesa bastante, né? Ainda mais quem consome muito gás, né? Esta distribuidora da capital mineira vende em média 500 botijões por dia e já sente os reflexos dos sucessivos aumentos. O mercado ele sofre muito com isso. A gente tem reparado que ao longo dos anos o consumidor ele
tem deixado de fazer algumas coisas, deixando às vezes de fazer algum assado, alguma coisa, então naturalmente o consumo vai reduzindo, porque o gás ele acaba se tornando um vilão. Sem condições de comprar, Eliane ficou sem gás durante um mês e a solução foi usar um fogão a lenha improvisado no quintal de casa. Cozinha aqui, que eu não pude fazer um ainda de tijolo bonito. Isso aqui é para me quebrar e fazer lenha. O reajuste do gás de cozinha afeta diretamente também o setor de bares e restaurantes. O aumento dos custos é inevitável e o repasse para os clientes pode levar a uma redução do consumo. Além do gás, a alta da gasolina também preocupa. Impacta nos fretes para o delivery, também o camarão que eu como no Rio Grande do Norte, ele vai chegar aqui mais caro por causa da gasolina. Então todo esse aumento dos combustíveis, seja o gás, seja a gasolina, pesa demais no setor para a gente que está tentando voltar agora. Mais do que nunca, o momento é de investir na criatividade. Pratos mais saborosos com ingredientes mais em conta. Todo mundo está muito pressionado, o salário subiu pouco em relação ao que subiu, principalmente a alimentação, com mais de 14% de média de aumento. Então isso deixa um receio sim da pessoa consumir um pouco mais em casa. Foi divulgado hoje o vídeo que mostra um momento em que um trem não consegue frear e bate na plataforma de uma estação em São Paulo. O acidente aconteceu ontem. A composição entra na estação Júlio Prestes, na região central da cidade, e não para. Um passageiro e um funcionário da empresa foram encaminhados ao hospital, mas já receberam alta. A Via Mobilidade, empresa responsável pela linha, informou que já fez a remoção do trem e começou a reconstruir a caixa de contenção da plataforma. Esse caso está sendo investigado. Uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos foi presa hoje em Piracicaba, no interior de São Paulo. O grupo invadia contas em redes sociais e oferecia produtos por valores bem abaixo do mercado. As vítimas, seguidores do perfil hackeado, pagavam, mas não recebiam a mercadoria. De acordo com a polícia, os golpistas ainda exigiam dinheiro para devolver a conta ao dono. Uma quadrilha grande de investigação de Piracicaba, uma excelente investigação, por sinal, que estabeleceu 22 locais de cumprimento de mandados de busca e apreensão. Celulares e computadores foram apreendidos. 4 jovens de 18 a 24 anos de idade foram presos e vão responder por crime de invasão de dispositivo informático e associação criminosa. Chegou a hora de a gente conferir juntos a previsão do tempo em todo o Brasil para o fim de semana com Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. Olha, a sexta-feira começou debaixo de muita chuva em Fortaleza. O temporal teve início na noite de ontem. Hoje cedo, as ruas amanheceram completamente alagadas, o que provocou aí muitos transtornos, para a população logo cedo. Bom, o final de semana vai ser marcado pelos temporais aqui em todo o Brasil. O tempo só vai ficar mais firme nessas áreas mais claras do mapa, ensolarado principalmente aqui entre Natal e Vitória. No restante, a chuva vai ser forte e, além disso, o tempo fica mais fechado também. Apesar do mau tempo, as temperaturas seguem altas, aí na casa dos 30 graus para cima, chegando aos 36 graus em Boa Vista, 33 em Cuiabá e 30 graus em Fortaleza, onde tem alerta para mais chuva forte. As temperaturas só ficam mais baixas no sul do Brasil. Em Porto Alegre não chove, mas o tempo fica fechado, máxima de 23 graus apenas. Sábado nublado e com chuva em Floripa e Curitiba, onde a máxima é de apenas 21 graus, friozinho. E olha, vai esfriar também na capital paulista. Final de semana com virada no tempo, vem chuva e queda de temperatura. A máxima não passa dos 25 graus. E olha, essa chuva vai se espalhar bem aí em todo o estado de São Paulo, em áreas aqui do sul de Minas e até no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro que está precisando mesmo de chuva, gente. Esse é o começo de março mais quente da capital fluminense nos últimos 15 anos. A sensação térmica nos últimos dias chegou a 50 graus. E aí a gente foi até Copacabana para saber o que as pessoas estão achando desse calorão. Nunca vi um calor como esse. O calor tá demais. O sol tá escaldante. Tá de derreter hoje. Eu tô amando o calorzão. Se tá marcando 32 graus, 33 graus, a temperatura do corpo da gente chega a quase 50 graus. Aí é complicado, é difícil, mas olha, boa notícia é que tem chuva à vista, vai dar uma boa refrescada. Até o início da semana, a temperatura cai para 31 graus e o tempo fica mais encoberto. Bom, eu fico por aqui, um ótimo final de semana para você e até segunda. Tchau, tchau.